Então, secretário, esse encontro serviu para quê? Que tipo de negociação e frente de negociação se fez, já que o atual secretário nomeado ainda não assumiu? Não, na verdade, o secretário, que é deputado estadual eleito, Dirceu Franciscon, ele recebeu o Fórum de Secretários de Desenvolvimento, uma representação desse fórum. Nós somos hoje em torno de 70 secretários de desenvolvimento que se reúnem ordinariamente 2 em 2 meses para debater os assuntos de geração de renda nos municípios, geração de emprego, de fiscalizações das posturas municipais, enfim, daquilo que afeta as secretarias de desenvolvimento, na emissão de alvarás, etc. E nós levamos uma pauta. O nosso coordenador é de Passo Fundo, é o secretário Carlos Eduardo de lá de Passo Fundo, que colocou para o secretário as seguintes questões. Questões referentes aos distritos industriais que nos afetam, são 8 distritos industriais espalhados pelo estado do Rio Grande do Sul, porque a ocupação em todos eles está complicado, as exigências são muitas. Então, foi colocado para eles que nós poderíamos, quem sabe, flexibilizar algumas das exigências para que mais empresas pudessem se candidatar aos lotes nos distritos industriais. Outra questão é referente à junta comercial, que agora ela é totalmente digital, então o acesso para a formação, para a institucionalização de uma empresa na junta comercial ou alteração contratual se faz só por meio eletrônico. E os municípios que têm escritórios regionais, eles cedem funcionários e não estão recebendo nenhuma contrapartida pelo custo desses funcionários. São funcionários de nível superior. E o Tribunal de Contas tem apontado isso como uma irregularidade. Nós precisamos afinar isso e a Junta Comercial pertence à Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do Estado. Também levamos ao secretário Dirceu a preocupação com a demora que a FEPAM costuma ter em relação à liberação de investimentos industriais de grande porte. O de pequeno porte, os municípios já assumiram, têm as suas secretarias de meio ambiente que fazem o licenciamento ambiental desses empreendedores. Mas, em nível maior, a demora é muito grande e aí isso prejudica, inclusive, com desistência dos investidores. Demora muito tempo e eles acabam desistindo de investir, às vezes, no próprio estado do Rio Grande do Sul. Também abordamos a questão do ICMS, a prorrogação, que os secretários de desenvolvimento entendem como necessária e que já foi aprovado pela Assembleia, mas que sugerimos haja uma contrapartida do Estado de diminuição de despesas, para que mais rapidamente se faça o efeito nas finanças do Estado e que mais rápido nós tenhamos a redução das alíquotas. Por quê? Porque nós estamos perdendo empreendimentos para Santa Catarina, para o Paraná e outros estados, em função do ICMS no estado do Rio Grande do Sul ser maior do que nesses outros centros, nessas outras unidades da federação. Qual é a pauta mais relevante diretamente para a Cachoeira do Sul, que teria de ser elencada nesses 7 pontos que foram apresentados ao secretário, que seria uma bandeira prioritária? Não, eu acho que o distrito industrial, pela possibilidade de implementar a geração de empregos com a instalação de empresas da área do setor industrial, e também pelo retorno de impostos que isso dará, melhorando a arrecadação do município. Então, isso é crucial e os outros municípios que têm distrito industrial colocaram isso. Inclusive, nós até aventamos a possibilidade de transformar os distritos industriais que o Estado tem nessas 8 cidades, transformá-los em regionais, de tal sorte que uma parte, pelo menos, da arrecadação que seja feita, já que o município se beneficia diretamente dos empregos, que uma parte da arrecadação de impostos possa ser rateado entre todos os municípios do Estado. Nós entendemos que se o empreendimento é estadual, isso é justo, mas que nós precisamos mexer um pouco no regramento que atualmente se faz para que os empresários se sintam mais estimulados a apresentar projetos e tentar ocupar essas áreas. No caso de Cachoeira, nós temos 8 áreas ainda ociosas. Onde que barrou, por que travou o processo de ocupação desses espaços em Cachoeira? Eu acredito que é a exigência de um plano de negócio bem feito. Ou seja, a empresa
se ela já existe e ela pretende botar uma nova unidade ou se expandir numa área industrial, seja em Cachoeira ou em qualquer outro lugar, ela tem que comprovar que a ocupação dessa área pública, que na verdade ela vai ser vendida de forma subsidiada, ela dará frutos. E isso só é possível através de um plano de negócios, com um fluxograma de implantação, com uma perspectiva de faturamento. Isso tudo é um trabalho técnico que exige profissionais da economia, da contabilidade, né, que garanta isso. E também a empresa tem que comprovar que tem suporte financeiro para construir os pavilhões, se for o caso, e comprar equipamentos. Se ela não conseguir comprovar que ela, com capital próprio ou através de crédito, capital de terceiros, ela tem condições de fazer, de implementar uma unidade naquele terreno, fatalmente o Estado não vai concordar com isso. E uma empresa de pequeno porte, por exemplo, da área industrial, ela vai ter dificuldade de buscar essas assessorias especializadas para produzir esse projeto consistente. E isso, então, é a maior dificuldade, porque aqui nós tivemos interessados, mas não se efetivaram, né? Foram mais de 20 interessados. É verdade que uma boa parte deles não era do setor industrial, então foram eliminados, não porque não tivesse capacidade financeira e gerencial, não é isso, em mercado para o que fazem, mas aí eles não eram indústrias. Isso é só para a indústria, são distritos industriais. Os outros, nós sabemos que tem 2 empreendimentos que já estão bem evoluídos, que já ao longo desse 1 ano conseguiram complementar praticamente toda a documentação, faltando pouca coisa, ou talvez nem faltando mais nada. Talvez nós tenhamos um anúncio aí nos próximos dias ou semanas de algum empreendimento que vá completar, vamos dizer assim, essa caminhada. Mas isso é muito lento, demorou muito. Não pode demorar 1 ano para análise e apresentação de documentos, tem que ser mais rápido. É nesse sentido que nós buscamos, não apenas para Cachoeira, eu insisto, são 8 distritos, para todos os distritos do Estado, para que se reveja os critérios de análise de viabilidade para a ocupação de áreas industriais. Qual foi a receptividade do novo secretário? O novo secretário é um municipalista, ele exercia até bem pouco tempo uma função de secretário do município de Canoas, secretário municipal, então ele entende bem essas dificuldades, foi muito bom o diálogo, é uma pessoa muito receptiva, né, com vivência política, embora não atuasse especificamente nessa área, e ele entendeu perfeitamente o que nós falamos. Pela experiência, como eu disse, em administração pública, eu acho que nós não vamos ter nenhuma dificuldade. Nós ficamos 1h30 conversando, é um tempo, para quem conhece, excepcional para se falar com o primeiro escalão do governo estadual. Nós imaginávamos uma conversa de 15 minutos, meia hora, ficamos 1h30, ele não teve pressa nenhuma para nos ouvir, e depois que nós falamos tudo e argumentamos, e ele perguntou, ele ainda propôs outros assuntos, ainda quis saber a nossa opinião sobre outras coisas. E ele está recém na 2ª semana, né? O secretário Dirceu está tomando o pé, né, do que ele vai enfrentar, mas foi muito bom o encontro. Está otimista? Muito otimista, até porque nós estamos sentindo que a eleição presidencial do ano passado era um balizador, era uma trava, era um condicionante para que investidores tomassem a decisão de aplicar o dinheiro que está na poupança, que está em ações, e aplicar num empreendimento produtivo, em algo que gere emprego e distribua a renda. Então, eu acho que esse nó da eleição presidencial ele se destravou. E nós acreditamos, com a política bem aberta do governador Eduardo Leite, no sentido de estimular o empreendedorismo, eu acho que nós estamos com um bom ambiente de negócios. Quem tem condições de investir financeiramente ou tem crédito para contratar empréstimo, o momento é agora, porque tanto o governo federal quanto o governo estadual são muito receptivos e são parceiros.